Oi, tudo bem? Então, gente, mais um vídeo aí, né? Espero que estejam todos bem, todas as 5 pessoas que assistem o vídeo. E vim falar mais mal de coisa, né? E hoje, mais um vídeo que provavelmente vai ser longo, porque eu pego a câmera e gravo, né? Então, vamos lá. Pra quem já assistiu os outros vídeos, né? Caso você não tenha assistido os outros vídeos, né? Eu queria falar um pouco mais alto. Eu sou da física da Universidade de São Paulo, né? E eu faço pesquisa lá, tudo mais. E eu faço pesquisa em uma área chamada arqueometria, como eu disse, há muito tempo atrás. E prometi, neste canal, nesses vídeos que eu faço, falar de arqueometria, unicamente de arqueometria. Mas não estou falando só sobre arqueometria, né? Porque minha intenção é, ao mesmo tempo que eu estou tentando falar sobre ciência, eu ir me treinando, utilizando outros assuntos menos complicados, para saber como falar, né? E também para me observar falando também, porque às vezes a gente acha que tá falando coisas que são inteligíveis e na verdade essas coisas estão mais confusas do que estavam, né? E também para eu ver como é que grava vídeo e tudo mais, né? Sempre quis gravar vídeos sobre assuntos e nunca gravei. Agora estou gravando e ao mesmo tempo que eu gravo eu vou me testando e testando formatos e testando assuntos, né? Bom, eu sempre começo o vídeo assim, falando pra caramba e depois de certo tempo eu desenrolo. Então eu sempre falo não, né? Comecei a falar aqui pra, se você não quiser assistir o vídeo, até porque não vai aparecer nada aqui nem nada aqui, né? Ouça, né? Se você achar interessante o assunto. Mas hoje eu vim falar de certas coisas. Primeiro eu vim falar de arqueometria, né? Explicar um pouquinho o que é arqueometria, como eu fiz em um vídeo, eu vou fazer mais curtinho. Eu vou falar sobre física e pesquisa, né? Conforme coisas que eu tô vendo nos últimos tempos, porque é assim que a gente grava vídeo hoje em dia, né? Assim que se gera o tal do conteúdo na internet, né? Você fica indignado com alguma coisa no seu dia a dia, e aí você vem falar com a câmera, né? Você não conversa mais com as pessoas. Na verdade, eu converso com as pessoas, justamente por isso que pintou essas coisas na minha cabeça. Bom, primeiro ponto. Eu faço física na Universidade de São Paulo e hoje em dia eu me encontro fazendo pesquisa numa área chamada arqueometria. Vou tentar explicar rápido. O que é arqueometria? Arqueometria é a ciência do patrimônio, né? Vou explicar mais ou menos como eu explico para as pessoas em apresentações e tudo mais. Vou aproveitar para citar que no mês passado, entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, eu fui fazer um trabalho com a minha equipe de laboratório lá na Pinacoteca, aqui em São Paulo, né? Que fica ali na Estação da Luz, né? Você sai da Estação da Luz aqui e atravessa, tá na Pinacoteca. Vou falar um pouquinho disso também. E eu vou aproveitar um pouco da explicação que eu dava lá pro pessoal, porque eu e mais um grupo de alunos, a gente estava responsável por comunicar com o público da Pinacoteca. Comunicar o quê? A equipe foi fazer um trabalho lá, foi fazer uma série de análises em algumas obras de arte, e alguns alunos ficaram responsáveis em comunicar para o público o que estava sendo feito ali, já que aquelas coisas estavam sendo feitas numa sala que não estava fechada, estava aberta para o público interagir. E no nível de divulgação científica também, né? Então, o público ali dentro do museu, eu acho que é uma coisa muito rara para se ver dentro do museu, tinha contato com ciência em um ambiente que, apesar de muitas coisas de arte serem ciência, as pessoas não têm essa noção, vamos dizer assim, de que obras de arte, para serem conservadas, restauradas e afins, elas precisam passar por processos que se baseiam em ciências, em física, em química, em biologia, né? E é disso que a arqueometria
se trata também, né? Então estou aproveitando todo esse contexto aí para falar sobre o que é arqueometria, dando o exemplo mesmo do que aconteceu lá. Então a gente estava trabalhando com 3 obras de arte lá, fazendo algumas análises para quem foi na Pinacoteca e viu. E aí eu falava pro pessoal que era ciência do patrimônio, e o que eu quero dizer com ciência do patrimônio, né? A gente, no laboratório que eu trabalho, lá na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física, né? A gente trabalha com algumas análises. Essas análises que a gente trabalha não servem só para obras de arte, mas também para obras de arte. Então a gente utiliza essas análises que são físicas, né? Que se utilizam da física e de fenomenologias da física, muito de química, muito de biologia. Então a gente junta todas essas ciências, né, para dar respostas quanto a patrimônio histórico-cultural. O que é patrimônio histórico-cultural? Eu gosto de resumir que é tudo que você encontra dentro de um museu, né? Desde documentos históricos até quadros, passando por esculturas, qualquer coisa. Vieram me perguntar lá na Pinacoteca um dia se existia um paralelo para prédios, né? E eu já trabalhei bastante com engenharia civil, né? E eu não me lembro de ter visto algo assim, mas com certeza deve ter alguém que estuda patrimônio histórico-cultural. Eu falo tantas vezes essas palavras que elas nem querem sair mais da minha boca. Que trabalha com patrimônio histórico-cultural relacionado a prédios, edifícios, né? Com certeza. A gente não trabalha com isso, né? A gente trabalha com peças de arte, com coisas voltadas para patrimônio, vamos dizer assim, de museu. É até difícil seccionar, né? Porque tudo pode ser patrimônio histórico, né? Tem um valor histórico. E nesses dias eu estava vendo lá, né, que teve a condenação do tal do 8 de janeiro, inclusive, e com certeza, depois do desastre que aconteceu, né, em Brasília, muitos profissionais que ajudaram no restauro das obras de arte que foram danificadas trabalham com algo com o qual a gente trabalha lá também, né? Existem outros profissionais do Brasil que trabalham com essas coisas. E com quem que a gente trabalha? Como eu disse, a gente trabalha com documentos históricos, que vai até esculturas e obras de arte. No laboratório que a gente trabalha, não vou conseguir lembrar de todas as coisas com que a gente trabalha, porque além de trabalhar com patrimônio em si, a gente também trabalha com desenvolvimento de tecnologia para trabalhar com esse patrimônio, que vai desde instrumentação, né, criar instrumentação para trabalhar com esse patrimônio, até eu, por exemplo, que trabalho não necessariamente com o patrimônio, mas com material para gerar um patrimônio futuro, que são pigmentos para fabricação de tinta a óleo para artista. Né? Eu trabalho com o prévio da aplicação, né? Não é nem a tinta pronta que eu trabalho. E o que eu faço com isso? O que eu faço com esses pigmentos? Né? Eu recebo esses pigmentos em pó, já faz um tempo que eu trabalho com isso, e eu faço análises nesses pigmentos. Para que você faz análise nesses pigmentos? Para descobrir do que eles são feitos. Eles são feitos de, sei lá, de terra, de qualquer coisa. Então, meu objetivo, né, sendo físico, é desvendar a parte elementar e molecular, né, dessas estruturas presentes nesses pigmentos. Para quê? Para que eu fale para vocês, né, ou fale para quem me forneceu o pigmento do que o pigmento é feito, né? Vamos elencar exemplos aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás tinham pigmentos que eram à base de chumbo, né? E chumbo, em uma certa dose, é cancerígeno. E alguns artistas morriam de câncer por causa disso, né? Tô falando aqui sem embasamento nenhum, boatos que eu já ouvi da história. Inclusive, isso seria uma coisa interessante de eu pesquisar, coisas que já aconteceram em relação a tintas e a arte, pigmento na história, que mudaram ao longo do tempo, né? Essas tintas com base de chumbo, por exemplo, o branco de chumbo, né? Era uma tinta que era prejudicial. Então, provavelmente alguém percebeu isso, né? Fazendo pesquisas, provavelmente, e resolveram, né, fabricar branco com outro material.
Por volta de 1920 ali, no começo do século passado, né, começou-se a comercializar um outro branco, que era o branco de titânio, que não era tão prejudicial assim, que não é prejudicial no caso, né? E a partir disso dá para desenvolver várias coisas. Tem um exemplo que eu falo, que eu acho que eu falei no outro vídeo, que é essa história coloca um divisor de águas entre obras de arte. Obras de arte que utilizam branco, vou ser bem generalista aqui, né? Obras de arte que utilizam branco, e aí você vai lá fazer, eu vou lá fazer uma análise, por exemplo, e detecto que uma obra de arte tem branco de titânio. Só que essa obra de arte, ela é de 1850, né? E aí tem branco de titânio. E aí a gente pode tirar algumas conclusões disso. Ou que é falsificação, ou que é restauro, ou que aquela obra de arte foi modificada. Esse tipo de investigação que se faz dentro dessa área de arqueometria. Eu gosto de colocar sempre, acho que 3 frentes, né? Tem mais, né? Mas só para exemplificar. Conservação de patrimônio histórico e cultural, restauração e também investigação quanto a falsificações, autenticidade, proveniência histórica da obra. Olha lá, falei que era 3, mas tem várias, né? A área da gente, ela permite a gente entender processo criativo de artista. Tô falando essas coisas baseadas bastante no que eu, de fato, aprendi na experiência que eu tive trabalhando na Pinacoteca, no começo de fevereiro, e de algumas coisas que a gente foi colocando em prática ali, explicando para o público, né? Então, estou explicando aqui mais ou menos para vocês do vídeo do que se trata a arqueometria. Eu ainda vou fazer no futuro um vídeo todo bonitinho falando arqueometria e seccionando as coisas. Mas eu vou falar sempre, né? Porque eu não sei na mão de quem que vai cair esse vídeo, então é bom falar sempre. Aqui é o primeiro vídeo que a pessoa tá vendo. E aí eu posto várias coisas nesse canal, posto coisas de música, posto coisas de, né? Uma bagunça generalizada. E essa foi a experiência que eu tive. Aconteceram diversas coisas. Foi uma experiência muito interessante. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu falo pra caramba, inclusive eu falo até com uma câmera. E de modo a sintetizar essa experiência e mais ou menos o que se faz nessa área de arqueometria, né? Arqueometria é uma área que lida com patrimônio histórico e cultural e ela se beneficia de várias outras ciências. Outras não, de várias ciências. Dentre elas a física, a química, biologia, história. Estou repetindo isso várias vezes porque é importante ter essa noção. História, geologia, arqueologia e afins. Né? Então, uma das coisas que eu mais acho interessante a arqueometria, a gente que é da física, então, e inclusive vou aproveitar até o gancho, né? É que a arqueometria, eu descobri a arqueometria lá dentro da física, e foi interessante descobrir que era uma ciência que é um conjunto de outras ciências, né? É um polo de contribuições. Né? Por quê? Vamos lá, agora polêmica. Polêmica. A física, aqui no Brasil, um disclaimer que eu esqueci de fazer. Todas essas conclusões aqui são minhas. Tá? Não baseei em ninguém, ou às vezes de conversa que tem comigo, não tem fundamento necessariamente. Essas coisas já vou dar esse disclaimer, né? Pra não ter muito. Né, muita. Ai, tirou essas informações da onde? Da minha experiência. A física é uma ciência muito vasta, né? E ao longo do tempo ela fica mais vasta ainda. Por quê? Porque a física ela vai desde da investigação despretensiosa, vou colocar assim. O que eu quero dizer com investigação despretensiosa? Curiosidade mesmo. O que é isso aqui? Até a aplicação dessa investigação despretensiosa. Né? Porque muitas coisas que aconteceram foram assim, né? O que é esse negócio aqui? Talvez isso sirva para tal coisa, por exemplo. Micro-ondas, né? Descobriram que o dispositivo do micro-ondas, que é o magnetron, em certa frequência ele começava a esquentar coisas, né? Nem um rapaz que descobriu, não lembro o nome, que descobriu esse fenômeno, ele derreteu, tinha um chocolate no bolso acidentalmente, de acordo com o que eu li,
ele derreteu o chocolate no bolso e falou: esse negócio aqui, né? Interessante, vamos colocar ele dentro de uma caixa fechada, vamos ver se... E aí temos micro-ondas. E tem outras coisas que, tipo, a investigação permitiu a criação dessa coisa, né? Foi um processo inverso, não foi necessariamente acidental. E a física, assim como outras ciências, ela se beneficia dessas coisas, né? Tem investigações e descobertas de diversas origens. Só que uma coisa que me incomoda ainda hoje, que não é proibitiva, né? Todas as investigações, elas são muito bem-vindas, né? Porque elas visam beneficiar, no mundo ideal, a sociedade. Tem algumas coisas que as pessoas se apegam demais. Vou falar também baseado na experiência que eu tive na minha universidade, na minha faculdade, no meu instituto, no Instituto de Física da USP. Porque tem diversos institutos, diversas faculdades, diversas universidades que lidam com ciência de maneiras diferentes, né? Que se preocupam com a ciência de maneiras diferentes de acordo com o que tem disponível, né? Tanto de material humano quanto de instrumento científico, né? Por exemplo, a Unicamp, que tem o acelerador de partículas lá, então, obviamente, muitas pessoas vão se interessar por esse tipo de pesquisa. Na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, eu acredito muito que as coisas são extremamente conservadoras. O que eu quero dizer com extremamente conservadoras? A ciência ainda é feita de uma maneira travada, ainda é feita de uma maneira fundamental demais, né? Ela é pouco utilitária. Não sei por que isso acontece, se alguém tiver resposta, por favor, me ajude. Mas isso trava muitos processos. E além disso, a gente tem bastante ego dentro da academia. Tem muito ego dentro da academia. Não sei se é um problema daqui, se é um problema nacional, se é um problema mundial. Mas é um problema, ao meu ver, de extrema dificuldade de se contornar. Isso acontece em diversas áreas, não é só a física. Quando você lida com pessoas, fica bastante difícil, né? Quando você lida com pessoas que têm um certo tipo de poder, fica mais difícil ainda. Quando você lida com pessoas que têm um certo tipo de poder que torna esse poder inacessível para outras pessoas, fica muito mais inacessível. Quando esse poder é educação, e a gente sabe que a gente tem um problema grande em educação no país da gente, e a educação vira uma maneira, né, o ensino vira uma maneira de você cercear a possibilidade de se ter poder ou a possibilidade de se acessar o conhecimento, fica muito, muito, muito mais difícil ainda. E aqui a gente sofre diversos processos, né? Era esse gancho que eu queria fazer, eu não sei se deu muito certo. Aqui no Instituto de Física da USP, a USP é uma universidade extremamente elitista. Calma. Falar isso basta? Não. Por quê? Porque isso é muito sutil, né? A USP é elitista. Estamos tendo transformações ao longo dos tempos, a passos de tartaruga, mas estamos tendo. E o que eu quero dizer também com a USP é elitista? A USP ela vai priorizar pessoas que já estão muito bem preparadas, mediante ao que eu tenho no Instituto de Física. Como assim muito bem preparadas? Pessoas que já vêm de cenários muito bem feitos. A gente sabe que na sociedade da gente, na sociedade brasileira, a gente tem uma defasagem em relação a pessoas. Tem essa tal dessa elite paulistana, que é uma pseudo-elite, né? Que se acha a última bolacha do pacote, ninguém pode tocar neles, né? Mas são outra massa de manobra. E temos problemas em relação a isso. Bom, deixa eu como é que fala? Desarrumar isso na minha cabeça e arrumar novamente. Bom, vamos lá. Dentro da Universidade de São Paulo, a gente tem várias coisas, né? É um lugar maravilhoso, assim, para quem visita, é um lugar maravilhoso de se estar, é um lugar cheio de árvores, muito arborizado, tem esporte e tudo mais. Mas a questão institucional da universidade é bem complicada. Um vídeo para falar mal da Universidade de São Paulo. É um lugar maravilhoso, é um lugar que tem pesquisa de tudo, é um lugar que tem de tudo que você precisar vai ter na Universidade de São Paulo. Equipamento, contato, e claro, nenhum lugar é totalmente ruim, nenhum lugar é totalmente bom. Vamos voltar para o elitismo. A universidade é elitista
porque ela beneficia, né? Não vou nem colocar, sei lá, ajuda, não. Ela beneficia pessoas que vêm de cenários mais favoráveis. E ela prejudica, quase que intencionalmente, pessoas que vêm de regiões vulneráveis da sociedade. Né? Eu sou uma pessoa que venho de regiões vulneráveis da sociedade, né, de uma área. Isso, e muitas vezes eu só percebi isso dentro da universidade. Eu estava até comentando numa conversa esses dias, da primeira vez que eu percebi que eu era preto. Olha só, né? Já sabia que era preto, né, gente? Mas assim, os efeitos disso eu percebi dentro da Universidade de São Paulo. E aí você começa a notar certas coisas, né? Então eu não consigo acessar tal coisa porque eu vim de tal lugar. Então não quer dizer que é só mérito meu aqui ou mérito das outras pessoas. E aí essa coisa toda, ela vai... por isso que tem muita questão política dentro da universidade. Porque, claro, tem muita gente que vem de fora já assim, mas é um lugar onde as pessoas se empoderam pela experiência. Pelo menos dentro da nossa sociedade aqui, né? Eu vou destacar bem aqui São Paulo dentro da cidade, porque isso também é destacável, né? Você fazer uma universidade que está no meio da cidade, né? O centro de São Paulo está logo aqui. Tem o seu recorte, né? Esse vídeo vai ficar enorme, gente. Eu vou fazer alguns cortes nesse vídeo e vou postar ele em partes, né? Porque eu vou falar aqui. E esse elitismo, ele tem um efeito cascata... Efeito cascata? Não sei se eu posso falar isso. No que é produzido, né, cientificamente na universidade. Olha que interessante. Física, né? A física não é um curso necessariamente para academia, tá? Tem muita gente que cursa física e vai para o mercado de trabalho. E eu acho que é uma das decisões mais acertadas possíveis. Não é a única. Né? Claro, é uma decisão acertada se você quiser ganhar muito dinheiro. Ou se você quiser ganhar dinheiro. Se você quiser se sustentar. Né? No meu caso, eu ainda tenho o sonho da pesquisa, né? Sei até onde vai durar esse sonho. Então vou recortar para quem quer academia. Né? Por que eu vou recortar isso? Porque também a academia é um polo de poder. Né? A academia brasileira, né? A ciência brasileira, ela é dominada por um certo perfil de pessoas, pelos motivos que eu vou elencar aqui. Para você ser um acadêmico, a gente tem algumas etapas. Né? Eu já me considero um porque eu faço pesquisa. É esse acadêmico que eu falo. Você precisa ter uma pesquisa e você precisa desenvolver essa pesquisa, né? E do contrário do que muitos pensam, dentro da universidade a gente se lasca, né? Então, a gente não tem recurso, benefício, e olha que eu tô falando da USP, que é um lugar que mais tem recurso no Brasil. Imagina, eu fico imaginando as outras universidades são menores, né? E também tem a questão do interesse, né? As coisas vão ser produzidas de acordo com o interesse da sociedade. Não adianta nada eu querer recurso para uma pesquisa que não está trazendo muito benefício. Vamos desenvolvendo aí. Então a vida de um pesquisador não é fácil. A vida de um professor de universidade, apesar de muitos serem filhas da puta, não é fácil. Porque, como eu falei do efeito cascata, né? Quando você tem a pesquisa praticamente largada de lado no Brasil, isso vai descendo, né? Então o professor é insatisfeito, ele joga isso pro aluno que é insatisfeito e vai descendo. Além da insatisfação, é jogado métodos totalmente desequilibrados de se manter na academia. Eu tô colocando o carro na frente dos bois aqui. Bom, vamos imaginar um pesquisador ou uma pesquisadora. Para ser pesquisador, a gente precisa passar por uma graduação, né? Você já começa a ser pesquisador aí. Falar de acordo com o que eu sei também. E aí você vai para uma pós-graduação, que implica em você ir para um mestrado, ou para um doutorado direto, ou mestrado depois de doutorado. Né? Para aí. Depois a gente continua esse processo. Eu acho que o vislumbre de muitas pessoas é virar um professor universitário, né? Só que assim, como que a gente se sustenta, né? Essa é uma pergunta que eu acho que só a gente do meio tá interessado, na verdade. Não é nem que sabe, mas que tá interessado.
Então, tem agências de fomento, né, como algumas pessoas devem saber, que dão dinheiro pra gente. É até difícil falar esse termo, dão dinheiro, pagam, a gente investem na gente, não sei, né? Então a gente recebe para gerar ciência. Só que a ciência que muitas pessoas geram aqui da USP não é ciência. Não estou menosprezando tipos de ciência, né? Mas, por exemplo, eu mexo com radiação, né? No laboratório que eu trabalho, a gente mexe com radiação. Tudo bem que é uma radiação totalmente cancerígena, mas é um trabalho de risco, né? É um trabalho que eu não posso pegar a fonte lá de radiação e pôr no meu corpo, por exemplo. Claro, isso é meio óbvio, né? Entre outras dificuldades que a gente tem. Eu tô falando isso para justificar que a gente lida com coisas que são de ponta, né? Tem muita gente que lida com muita coisa de ponta, com pesquisas assim avançadíssimas, né, dentro da universidade. E poucas pessoas sabem disso. A gente não fica brincando dentro da universidade aqui. A gente lida com coisas que avançam a ciência aqui. Eu tô falando isso rindo, mas é meio de desespero. Por quê? Vou voltar para as bolsas. As bolsas que a gente recebe são irrisórias. E eu não falo nem tanto pelo valor das bolsas, mas também pelo valor das bolsas, mas pelo risco que a gente corre, não é risco na verdade, mas pelo trabalho que é, pelo dispêndio de massa cinzenta que é para conseguir uma bolsa, porque não tem bolsa para todo mundo. E se você é mais capenga na ciência, é aí que vem a parte também do elitismo, né, que tem outros fatores também, você não consegue se manter, porque você precisa pagar as contas e comer, né? Você precisa viver sua vida e no sistema capitalista que a gente vive, isso demanda precisar de dinheiro. E como que você mantém uma máquina científica, né, esse aparato científico todo, sem investimento na ciência? Isso que é o investimento na ciência que as pessoas tanto falam. A ciência, ela se beneficia de material humano e equipamentos, tudo mais, né? Então, quando você não tem como manter essa pessoa ali dentro, não é que ela não vai se sustentar e vai morrendo. Não, ela vai preferir outras coisas, né? Que outras coisas são essas? O mercado privado, né? Esse mercado privado vai retornar para o Estado as coisas? Não, não vai. Ele vai entrar com o benefício próprio do lucro. E eu não acho nem um pouco errado as pessoas que fazem isso. Eu acho totalmente certo, porque a gente precisa se sustentar. Eu que sou teimoso que não fui fazer isso ainda. Né? E ainda consigo me segurar na universidade. Porque, querendo ou não, a universidade é um ambiente muito bom. E é um ambiente que eu procurei minha vida inteira. Um ambiente onde eu tenho, vamos dizer assim, eu não fico limitado. Claro, essa limitação é ilusória, tá? Que, por exemplo, uma pessoa que trabalha no mercado de trabalho, ela tem um horário para entrar e um horário para sair no fim de semana. Idealmente, ela não precisa trabalhar. E pesquisador, tem gente que trabalha 24 horas por dia. Não estou brincando. Ganhando nem de perto que uma pessoa ganharia. Isso que é interessante. A gente fora da academia ganharia o triplo, o quíntuplo do que a gente ganha para produzir menos, né? Mas dentro disso, desse elitismo também, tem todo um arranjo que beneficia, né? Porque a universidade, por ser elitista, ela vai beneficiar pessoas que se identificam, né, com isso. Então, muitas pessoas que estão na ponta das decisões da universidade, elas vieram de elite, nitidamente. Não são todas, né? E, gente, é óbvio que elas não vão olhar para outras pessoas que não são parecidas com elas. A maioria das pessoas que estão em comandos da universidade não são pessoas pretas, não são pessoas indígenas. Quiçá são pessoas LGBT. E como que elas vão se identificar? Elas não se identificam, né? Elas não empatizam, né? Principalmente porque essas pessoas são de outra geração, né? Não tem todo esse entendimento, também não é entendimento nenhum, né, que a gente tem hoje em dia, de inclusão. Muitas vezes essas coisas são tudo paisagem, tá? O celular tá balançando. É tudo paisagem, é tudo para manter a universidade com uma boa visão. Claro, muitas coisas são para incluir de fato, mas, por exemplo, a UP foi a última universidade que eu tenho conhecimento a incluir cotas. O meu instituto foi o último dentro da USP, que, se não me engano, é de 2018, 2019. Muito por pressão, acredito eu, de movimento estudantil, né?
E é por essas e outras que eu estou fazendo pesquisa, né? Só que existem diversas outras pressões que a gente sofre dentro da universidade, que vão desde pressão financeira, que se implica também na outra pressão, até nessa pressão que eu tô falando, que é pressão psicológica. Enquanto existem pessoas que do começo ao fim da graduação, do começo ao fim da vida acadêmica, não precisam se preocupar com isso. Eu não tô culpando essas pessoas, tá? A gente não escolhe a situação em que a gente nasce. Mas a gente pode escolher as coisas que a gente faz durante a vida, né? A gente pode contribuir para outras pessoas acessarem também a universidade. Tô falando isso também, mas eu não me encaro como uma pessoa que contribui. Oh, meu Deus do céu, estou aqui fazendo tudo para as pessoas entrarem na universidade. Não sou essa pessoa. Isso é a hipocrisia, né, do vídeo. Mas existe o fato de você entrar na universidade e não entender por que não tem mais pessoas como você dentro da universidade. Por que não tem pessoas que... A ciência, a pesquisa que eu faço, que eu comentei no começo do vídeo, é interessantíssima. Eu faço essas coisas, eu só faço essas coisas porque é interessante, porque é maravilhoso, porque é difícil pra cacete. Não vou brincar não, é difícil sentar lá e pesquisar e analisar coisa, é difícil. Mas o produto como um todo é muito da hora, é muito legal você ver que você fez aquilo, você desenvolveu aquilo. O caminho é muito árduo, né? E justamente por conta desse negócio de elitismo, esse negócio de inclusão ou não dentro da universidade, você toma muita paulada na cabeça. Eita, ficou estranho. Você toma muita paulada, você é muito colocado para baixo, você é convidado, eu costumava falar isso, né? Você é convidado o tempo inteiro de acordo com, né, o seu perfil. Você é convidado o tempo inteiro a sair da universidade, direta e indiretamente. Mas a gente resiste lá, né? Porque a gente acredita no que a gente faz. Antigamente eu tinha mais esse pensamento, né? De que eu precisava colocar pessoas parecidas comigo dentro da universidade. Só que isso vai cansando ao longo do tempo, né? Você tem diversas coisas te afetando dentro desse espaço, e de algumas coisas você tem que se desprender, porque senão você não consegue continuar, né? Eu não sou o aluno que a galera imagina, que esse é outro problema que acontece na física, o aluno ideal que tira nota boa em tudo. Não, eu sou todo capenga. Extremamente capenga. Extremamente capenga. E reprova, e vai pra lá e vem pra cá. Mas eu estou desenvolvendo minha pesquisa, né? Estou fazendo o que eu gosto de fazer ali dentro da universidade. Só que tem coisa que você não consegue, né, se manter. Bom, falando tudo isso, também para falar de como a universidade se mantém desse jeito. As pessoas que estão na ponta, que eu falei que são de elite, não são todas, claro, mas vai ser difícil a universidade, no meu caso a Universidade de São Paulo, ter uma compreensão de sociedade, porque a sociedade não está lá dentro. Né? Então é muito difícil. Ela se coloca como um ponto de benefício para a sociedade, e de fato muita coisa desenvolvida aqui dentro. E não estou falando só da coisa da Covid. Cara, é uma extensão de coisas assim que não tem como dimensionar. A universidade de fato acho que começou a travar o vídeo, né? Por conta do tempo. Vou fazer uma pausa. Então, vai travar porque eu tô sem memória no celular. Então a universidade é um polo de desenvolvimento. Só que ela vai estacionar onde ela tá porque não tem esse investimento. A gente não tem bolsa. A gente não tem recurso. A gente tem que lidar com gente intransigente dentro da universidade que quer alimentar o próprio ego. Né? Porque essas pessoas que querem alimentar o próprio ego, né? Tô citando aqui exemplos que eu tô elencando na minha cabeça, elas vêm de situações em que elas não precisam necessariamente pensar nas outras pessoas. Elas não precisam necessariamente pensar... Tô sendo bastante generalista, tá? Elas não precisam ter noção de que existem outras pessoas que precisam acessar aquele espaço. Ela sempre esteve ali. Oxe, por que ela vai deixar outras pessoas acessarem? Se ela acha que ela é o bastião do conhecimento e ela desenvolve... Claro que as pessoas não devem pensar desse jeito, né? Mas inconscientemente passa por aí. Porque aqui ainda, eu acho isso muito bom, conhecimento, educação é poder, né?
Intelectualização é poder, né? As pessoas falam muito, eu não sou da opinião de que trabalho braçal também não é poder, mas mas existe essa diferenciação do trabalho intelectual para o trabalho braçal, sabe? Tô vendo que o vídeo tá cada vez mais, né, mais descompassado com áudio. Vai ficar assim. E essa é uma maneira também de manter a sociedade travada, né? E assim caminha a humanidade. Enquanto a gente não priorizar certas coisas na nossa sociedade, eu tô falando isso também porque eu tava vendo um vídeo do Átila aqui sobre a China, olha só. E a China, assim como a Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? A Coreia lá, e os Estados Unidos, em algum momento da história recente, eles tiveram um investimento, um olhar para investimento em educação massivo. Claro, no caso dos Estados Unidos foi a corrida espacial. Tá cada vez travando mais o vídeo. E no Brasil é difícil a gente ter visão quanto a o que a gente está produzindo ciência para quê, né? Então não tem corrida espacial aqui, não tem guerra, não sei o que lá. Também não acho que tenha que ter para a gente desenvolver ciência. E o país também é muito grande. Então acho que tem uma falta de propósito. E por conta dessa falta de propósito, muitas pessoas se aproveitam dessas coisas, se aproveitam para se apoderar do espaço. A academia, ela é repleta de homem branco que acha que está no topo do conhecimento, que acha que ninguém tira eles de lá. Tem uns caras velhos que acham que não podem ser questionados. Olha que coisa absurda. Por quê? Né? Tem gente na universidade que não larga o osso. Não largando o osso, não tem como alunos que se formaram, ou alunos que saíram do pós-doc agora, ou do doutorado, não tem como essa galera fazer concurso, porque não tem vaga. Não tem rotatividade na academia, né? Não tô falando que a pessoa tem que largar a pesquisa dela, mas não se renova. Isso reflete na sala de aula, porque quando você tem um professor muito velho com uma turma muito nova, essas coisas descompassam. Não estou sendo etarista, não é esse o caso, mas não se aproveita a experiência que um professor, sei lá, de 80 anos tem para formar novos alunos. Porque tem uma intransigência no meio. Porque o cara de 80 anos, o cara de 60 anos, o cara de 50 anos, de 40, de 30, ele quer mostrar que ele é o detentor do conhecimento. E só ele sabe fazer aquilo. A ciência, a física, no meu caso, aqui dentro da Universidade de São Paulo, ela não é compartilhada. Ela é compartilhada até certo ponto. Até o ponto que você vê que é muito melhor você mostrar que você é o foda, né? Que você mantém o conhecimento ali ao seu redor. E que as pessoas, elas têm que ir até você e te superar pra... É meio-dia. Tá bom. Te superar pra elas atingirem, sabe? É pouco colaborativo. Claro, eu sei que tem institutos aqui na USP que não são assim, tá? E também, como eu estava falando da questão da pós-graduação, conforme você vai caminhando nos níveis, né, de acadêmico, vai tendo um filtro cada vez maior. Então, passei pela graduação. Isso para quem termina a graduação, porque a graduação difícil aqui na USP, há um tempo atrás, não sei se hoje em dia ainda é assim, era a que mais tinha evasão. Por que será isso? Eu não teria tanto orgulho assim de ser uma graduação que mais a galera desiste. Por que será que a galera desiste? Será que a galera não sabe fazer física? Será que a galera não sabe matemática? Claro que tem um problema no ensino médio e tudo mais, mas será que as pessoas entram aqui e eu não consigo ajudá-las a serem físicos? Por quê? Gente, quanto mais físicos competentes formados, melhor. Não é ruim. Não é inteligente que eu chegue no fim da graduação em que entraram 120 pessoas com 10 pessoas formadas. Isso é recurso jogado fora. Frente ao que eu já ouvi dentro da universidade, né, que a gente era recurso jogado no lixo, né, porque a gente não estava estudando. Não, recurso jogado fora é tudo o que acontece dentro da faculdade para manter o aluno pro lado de fora, né? O aluno não é o quem tem que se ajoelhar, quem tem que se humilhar na frente da universidade ou na frente do que seja do instituto. E nem o instituto tem que fazer o mesmo, não ao contrário. Mas o aluno é o cliente.
por enquanto, da universidade. O aluno é quem vai fazer com que a universidade continue existindo. Porque daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 10 anos, o aluno que vai estar lá fazendo concurso, se tiver, para manter a universidade funcionando, para manter a ciência continuando. É essa toda a brincadeira de por que a ciência é muito prejudicada no Brasil, né? Não é porque só não tem investimento. Claro, eu acho que esse é um dos pontos principais. Mas é por não ter investimento, não tem concorrência, não tem recurso. Não ter recurso faz com que vire uma bagunça a concorrência. Não tem a concorrência virou bagunça, pessoas vão se aproveitar do sistema. Seja por influência, tráfico de influência, tô falando muito esse termo esses tempos. Seja por disputa de poder, seja por manter sua cadeirinha lá e a cadeirinha da sua família, ou da sua linhagem, ou das pessoas que você gosta, eternamente, né? Porque o que a gente vê dentro da universidade é isso, pessoas que têm certas características, escolhendo pessoas com as mesmas características para manter a ciência funcionando. A ciência vai ficar enviesada. Vai ter um viés na ciência. Não tem gente preta, não tem gente pobre, não tem gente fudida dentro da academia. Enviesa a ciência. Quem é beneficiado por conta desse trenzinho vão ser pessoas desse jeito. Vão ser pessoas com aquele perfil. Entendeu? É aí onde está todo o arranjo de problemas para mim. Eu sou uma pessoa que ainda me considero extremamente privilegiado, né? Por estar fazendo o que eu faço, ao mesmo tempo que eu sou muito prejudicado. Esses dias eu vi um caso, não vou citar de quem, não vou falar de quem, de uma pessoa que tem um currículo assim muito próximo do perfeito, e uma agência de fomento simplesmente olhou para a pessoa e falou assim: não, me dá justificativas aí que eu acho que eu não vou dar a bolsa para você não. Tô sendo bem esdrúxulo aqui, tá? Você já me deu justificativas? Já vi aqui que você é competente para ter a bolsa, hein? Mas não vou dar não. Por quê? Porque é por motivo XY que eu inventei aqui. O que isso faz? Isso faz com que a pessoa se afaste. Você vai querer ficar passando por essas coisas ou você vai querer se sustentar num lugar onde você não tem esses problemas e que você fez de tudo para ter um reconhecimento, para conseguir ser pago pelo que você está fazendo, né? Para você desenvolver ciência de ponta? Olha que coisa absurda. Você tem que provar, se humilhar por A mais B e mandar relatórios lá para voltar e falar assim: não, a gente não vai pagar para você não. Se quiser trabalhar, vai trabalhar de graça, né? Assim como tem muitas pessoas. Eu vou trabalhar de graça, por conta que eu não tenho um currículo super, né? Eu tenho uma esperança ainda, que eu conto em breve, em receber alguma coisa pelo trabalho que eu faço. Isso é academia. Tem um monte de gente trabalhando de graça. Ou porque gosta da sua pesquisa, ou porque quer a formação, e a formação eventualmente lá na frente vai melhorar a vida da pessoa, porque a universidade é esse trampolim de melhoria de vida. Tem muitos problemas, muitos. Mas é uma maneira que você tem de acessar outras coisas. É uma maneira que você tem de acessar conhecimento. É dentro da Universidade de São Paulo que, em meio a todo esse caos, você consegue ter um cinema de graça. Você consegue acessar um concerto de graça ou por um valor muito baixo. Porque a sociedade da gente ainda, né, nos contempla pelo fato da gente ser estudante. A Universidade de São Paulo, apesar de todos esses problemas institucionais, ainda tem um clube próprio em que a gente pode ir lá praticar um esporte e se beneficiar disso. Só que tem que tomar cuidado com essas coisas para não virar uma completa ilusão e a gente não sair como trouxa da história. Porque o que acontece dentro da universidade é isso, hoje em dia. Você tem uma injeção de dinheiro, né, que já é pouco. Tô falando da Universidade de São Paulo, que tem muito dinheiro, mas imagine em outros lugares. Já é pouco. E esse circuito todo que eu tentei narrar aqui, que se eu fosse falar ele completo, né, e mais organizado, porque foi totalmente desorganizado, mediante a minha experiência, ia ficar maior, né? Eu nem sei mais o que eu tô falando. É por conta desses arranjos que as coisas não vão pra frente. Eu tô falando de problemas institucionais da universidade. Tem problemas fora, né, da universidade. Esses problemas fora, né, eles acarretam nesses problemas dentro.
É uma coisa que vai, é uma coisa que vem. A ciência no Brasil, eu entendi mais ou menos o porquê que a gente não tem avanço científico. A gente não é por causa necessariamente da parte financeira. É porque é muito desgastante ser cientista no Brasil. E eu não sou a primeira pessoa, obviamente. Não sou nem a primeira nem a última pessoa que vai falar isso. A gente precisa de investimento em ciência. Porque senão a ciência vai ficar na mão de quem não tá nem aí pro Brasil. Nossa, que frase bosta. De quem não tá nem aí pro Brasil, não. De quem não tá nem aí pra sociedade brasileira como um todo. Porque a sociedade brasileira como um todo não é feita de gente com dinheiro, que é branca, e é homem, e etc, etc, etc. E aí a gente vai para outro ponto, que é quem vai para a ciência e consegue ganhar dinheiro, ou quem vai para a ciência e não consegue ganhar dinheiro, ou quem vai para a ciência. Quem vai para a universidade. A gente vem muito com a cabeça da salvação, é na educação que eu vou me salvar. E acaba virando uma coisa individualizada, né? E aí a gente vê esses perfis individualizados nos alunos, porque isso vem dos professores. Que eu já tinha comentado lá atrás, do cara se achar o foda. O cara se achar a última bolacha do pacote. O cara se achar o Einstein. Tem muito uma frase que a gente fala dentro da graduação, que existem muitos alunos que entram na universidade prontos para ganhar o Nobel. Você pode até ganhar o Nobel no futuro, mas não é essa a questão. Não é ganhar o Nobel a questão. Não é ganhar prêmios, né? Eventualmente você vai ganhar prêmios Vou fazer um vídeo só direcionado a pessoas que vão entrar na física. Você vai ganhar prêmios, né? Por conta do seu trabalho. E nada mais justo do que isso. Mas o seu trabalho faz parte de um arranjo da sociedade. Não tô falando pra você ser o santo social aqui, que eu estou fazendo isso, porque eu já ouvi isso também. Estou fazendo isso para o benefício da sociedade. Claro, tem que fazer para o benefício da sociedade. Eu acho que são dos pontos principais. Sou bem controverso, né? Mas não é esse o principal foco. Quando você vai para uma graduação, é cada um por si. As pessoas cada vez mais individualizadas. Estou generalizando de novo, não é todo mundo que é assim. E muitas vezes você vê gente pesquisando a título de benefício próprio. Eu não sei nem se isso tem sentido. Mas é simplesmente pro cara chegar e falar assim, eu sou foda, eu sou o cara que manda aqui, eu sou a pessoa que... Já tô falando besteira, né, gente? Já tô inventando moda aqui. Mas é bastante complicado. É bem complicado. A ponto de ter casos de um laboratório precisar se desenvolver, e para isso você precisa, né, de recursos da universidade, recurso humano, inclusive, contratação de pessoas, um laboratório, um departamento, qualquer coisa que seja, e você ter impasses de outras pessoas por conta de ego, por conta de rixa, sabe? Isso não é de pessoas de 20 e poucos anos, de 20 anos, de 15 anos, da qual você espera um comportamento um pouco mais imaturo. Não, é de gente que tá lá, ó. É de caras de 50, 60, 70 anos. E aí você fica assim, claro que isso vai acontecer. Você pega gente da pseudo-elite pra jogar lá dentro, que são pessoas mimadas. E essas pessoas, elas nunca são combatidas durante a vida delas, porque elas nunca estiveram em lugares de risco. Elas saem de uma escola boa, vão para dentro da universidade, se mantêm dentro da universidade até o período de pós-doutoramento, são contratadas pela universidade, porque todo mundo faz parte do mesmo, né, da mesma empatia, todo mundo se identifica ali com todo mundo, não tem ninguém diferente nesse meio tempo, e se tem alguém diferente nesse meio tempo, eles arrumam um jeito de eliminar, ou a própria pessoa se auto-elimina, né, por conta das pressões, e fica um ambiente de um monte de gente mimada, né? Homens velhos que parecem crianças, homens velhos que não sabem entender que ele não tá na casa dele, que ele não tá fazendo uma coisa ali pro benefício próprio. Aquele lugar ali, ele não é o chefe de nada. Ele é parte, ele é um pedacinho da engrenagem, de um arranjo todo, pro benefício da ciência. Mas é isso. Esse negócio de pegar a câmera e só falar, uma hora vai dar errado, se é que não já está dando. Mas é isso, foi o título de desabafo também. A minha intenção era mesmo correr, né? Sair da minha área de pesquisa e vir para esse assunto, que eu vou trazer
em tom de denúncia. Denúncia! Né? Porque eu vejo poucas pessoas falando isso da academia. Talvez porque poucas pessoas acessam a academia. E muita gente, além de ter rabo preso, né? Muita gente tem medo. Eu também tenho medo de falar essas coisas, obviamente, né? A gente só tem a perder. A gente já não tem nada. Imagina, né? Então eu não vou citar nome de ninguém aqui já. Começa por aí. Mas alguém precisa falar dessas coisas. Alguém já deve falar dessas coisas no YouTube. O YouTube é muito grande, né? A internet é muito grande, alguém já deve falar dessas coisas. Mas tem que tomar cuidado com as enganações. Né? Porque muita gente fala que a academia é um lugar maravilhoso, gente, sinceramente. Mas tem muita gente que alegoriza demais. Né? Ou porque não quer falar, ou porque vive a parte boa da academia. Porque é uma pessoa exatamente do perfil do que eles querem. E aí você não sofre nenhuma represália, nenhuma opressão, você tá sempre na melhor das ondas. Eu tô falando aqui não por essas pessoas, eu tô falando aqui para quem não consegue se manter na universidade ou na academia mesmo que queira. Né? Eu sei que nem tudo é vontade própria da gente. O vídeo parou, não sei porquê. Talvez a memória esteja acabando. Então é isso, o que eu tava falando não é tudo vontade própria da gente. Muitas coisas da vida não são assim. Mas quando a gente tá dentro de certos ambientes, a gente tem que fazer alguma coisa para que esses ambientes mudem. Então toma cuidado, porque para mudar esses ambientes você precisa estar em lugares altos. Eu não faço nada muito drástico, porque eu não tô em lugar alto, não tenho garantia de nada. A qualquer momento eu posso ser cuspido para fora. Mas eu estou aqui ainda. É isso. Travou todo o vídeo, vai ficar tudo cagado assim mesmo, não vou sincronizar áudio. Não espere nada de mim, eu falo. Tchau.